Olá, tudo bem com vocês? Sábado, frio, chuva, tá muito frio aqui em Viritiba Mirim hoje. Aliás, a semana todinha tem feito muito frio. E aí por onde vocês estão, tá frio também? Me contem depois. Bom, como a gente falou na semana passada, hoje nós vamos falar sobre relatório de sustentabilidade, que é o documento que gera aquela certificação que a gente falou na semana passada do Guia Melhores ESG. Então vamos lá. O que é esse relatório de sustentabilidade? Publicar um relatório de sustentabilidade é uma das principais formas que a empresa tem para contar para os seus stakeholders, para contar para nós todos o que ela tem feito, como ela pode prestar contas para a sociedade, para o mercado, a respeito de todas as suas ações, das suas práticas, das suas atividades em relação à sustentabilidade. E é também uma maneira de você convencer mais pessoas de que você é uma empresa sustentável, de que você pratica ESG, enfim. E aí, outras empresas ou entidades, ONGs, enfim, que também praticam o desenvolvimento sustentável vão querer se aliar a você, ser seus parceiros. Por meio desse relatório de sustentabilidade, as empresas e todos os públicos dela têm em mãos um instrumento que possibilita conversar com o mercado, implantar um processo de melhoria contínua, de mostrar melhor o desempenho da empresa rumo ao famoso desenvolvimento sustentável. Então, esse relatório é um dos principais instrumentos de comunicação que a empresa tem para mostrar a gestão sustentável. E também, na confecção do relatório de sustentabilidade, é o momento onde a empresa faz uma auditoria de si mesma. Nesse momento, a empresa tem que avaliar tudo o que ela tem feito e comprovar esses dados. Então, para isso, ela tem que fazer um retrato em preto e branco dela mesma. É o momento em que ela se posiciona, é o momento em que ela avalia o que deu certo, o que não deu certo, por que deu certo, por que não deu certo. Um bom relatório de sustentabilidade é construído dentro de diretrizes muito claras. Essas diretrizes, elas são, por exemplo, as do Global Reporting Initiative, GRI, como já falei sobre isso com vocês a semana passada. Esse é um diferencial muito importante para analisar a posição da empresa no mercado em que ela está atuando e também é um fator de valorização das empresas e das suas ações. Com base no relatório de sustentabilidade, aquelas empresas que têm capital aberto e ações na bolsa publicam o seu balanço social e, a partir dele, o valor das suas ações podem subir. A partir do relatório de sustentabilidade, é claro, né? É sobre isso que a gente está falando. Então, investidores, consumidores, individuais ou institucionais, eles gostam de saber para onde a empresa destina os seus recursos, os seus esforços, como, por exemplo, baixo risco ambiental, alto valor social e lucratividade justa, o tripé da sustentabilidade que a gente tanto fala. Outro ponto muito relevante é que o relatório ajuda a empresa a se conhecer melhor. Como eu acabei de falar, se ela tem que fazer uma auditoria de si mesma para poder construir o relatório de sustentabilidade, ela se conhece melhor a partir desse momento. E vale lembrar que elaborar o relatório de sustentabilidade exige um mergulho muito profundo em toda a gestão da empresa, do presidente ao chão de fábrica. E é muito importante lembrar também que os dados que foram colocados no relatório de sustentabilidade têm que ser comprovados, porque eles serão auditados. Pesquisas indicam que 82% das pessoas formam uma imagem mais positiva quando as empresas demonstram as suas informações sobre sustentabilidade nos seus diversos relatórios, principalmente no relatório de sustentabilidade. Como ele é um relatório público, ele tem que ficar à disposição de quem quiser conhecê-lo. Em 99% dos casos, ele fica no site da empresa à disposição de quem quiser pesquisar. Recentemente, a organização Ideia Sustentável realizou uma pesquisa qualitativa sobre relatórios de sustentabilidade. E nessa pesquisa, que foi denominada Relatórios de Sustentabilidade, Evolução, Cenários e Tendências,
ela entrevistou 50 empresas líderes em atuação aqui no Brasil. O objetivo do estudo foi mostrar a evolução, os desafios atuais e as tendências relacionadas aos relatórios com base em 3 tópicos principais: como as empresas fazem, como essas empresas fazem hoje e como elas pretendem fazer no futuro. Como as empresas faziam no passado, como fazem hoje, como pretendem fazer no futuro. Para estabelecer uma amostragem significativa, foram definidas 2 listas. Uma estendida, com 114 empresas, e outra mais concentrada, com 54 corporações. Para a seleção da primeira lista, foram utilizados critérios como o porte da corporação, se é grande, média ou pequena, a adesão da empresa ao modelo de balanço social e base na década de 90, a inclusão da empresa em listas e índices importantes como o ISE, 10 mais exame, Dow Jones, Top 10, enfim, de sustentabilidade, índices esses de sustentabilidade. A adoção de ferramentas mundialmente consagradas, como o GRI, que eu acabei de falar, e a notoriedade da empresa, seus reconhecimentos, espaço na mídia, recomendação de especialistas, enfim, nas questões de sustentabilidade sempre. Para se chegar à lista concentrada, foram usados critérios como maior exposição da marca e as empresas presentes em listas ou índices de sustentabilidade considerados os mais relevantes, como o Melhores ESG, por exemplo. A análise das respostas trouxe importantes constatações. Por exemplo, para a maioria das empresas, a decisão de publicar o relatório de sustentabilidade vem da combinação de 3 fatores principais: divulgar compromissos e ações socioambientais, 20 respostas, ser transparente para o mercado e as partes interessadas, 15 respostas, melhorar a gestão, a estratégia e o desempenho da empresa, 11 respostas. São 8 os pontos importantes de um relatório de sustentabilidade, de acordo com o GRI. Então, todo relatório de sustentabilidade, de uma maneira ou de outra, precisa comprovar esses 8 pontos. Vamos a eles: pessoas, reconhecimento, instalações, serviços, desempenho ambiental, diversidade, desempenho financeiro e investimento na comunidade. O que isso quer dizer? Pessoas. Quanto a empresa tem investido no seu capital humano? Quanto a empresa tem investido no desenvolvimento da carreira dos seus funcionários, na progressão de carreira, em cursos que esses funcionários fazem de aperfeiçoamento, sejam eles oferecidos gratuitamente pela empresa ou pagos, nem que seja parcialmente pela empresa, e o percentual disso, de crescimento de um ano para o outro, de acordo com o ano do relatório de sustentabilidade. Reconhecimento. O quanto essa empresa é reconhecida na mídia, o quanto tem se publicado coisas favoráveis sobre essa empresa na mídia, o quanto essa empresa tem sido indicada como a melhor empresa para se trabalhar, ou uma boa empresa em relação ao meio ambiente, amiga do meio ambiente, gay friendly, entre outras. Enquanto ela investiu para isso acontecer. Instalações. O quanto a empresa fez melhorias nas suas instalações para melhor atender os seus clientes e para melhor ou dar uma possibilidade mais confortável e mais segura de trabalho para os seus colaboradores. Isso não é necessário que a empresa tenha feito em todas as suas instalações, mas o que ela fez em uma ou outra instalação, enfim. E o que isso representou de melhoria, evidentemente, melhoria evidente. Ou seja, que se pode notar que as pessoas dizem, olha como ficou bom, isso ficou legal. Serviços. O quanto a empresa investiu naquele período na melhoria da qualidade dos seus serviços para nós consumidores. Não somente em nos atender melhor, mas em fazer serviços em prol da sustentabilidade que nós possamos visualizar, por exemplo. Desempenho ambiental. O quanto a empresa investiu em melhoria para o meio ambiente naquele período. Por exemplo, a redução do consumo de água, a redução de uso de desperdício de matéria-prima,
a reciclagem do lixo, a melhoria da qualidade dos ar-condicionados para emitir menos gás carbono, enfim, o que ela fez naquele período em relação à melhoria ambiental ou a melhoria do impacto ambiental dessa empresa naquele espaço. Diversidade. O quanto a empresa tem investido e investiu naquele período na questão de diversidade. Seja na inclusão de pessoas com deficiência, seja em adotar o programa aprendizes, menores aprendizes, seja na promoção de mulheres para cargos de chefia, seja na contratação de pessoas étnico-raciais diferentes, enfim, o que ela fez e como ela pode comprovar esses números nesse período. Desempenho financeiro. A gente sempre fala, e eu volto a repetir, uma empresa sustentável é uma empresa lucrativa. É uma empresa que precisa se manter lucrativa. Então, para ela continuar existindo e ser lucrativa, como foi o desempenho financeiro dela naquele período? Comparando com o período anterior, quanto percentualmente ela ganhou ou, pelo menos, não perdeu. Investimento na comunidade. Que projetos ela fez durante esse período para a comunidade? Sejam patrocinados por ela e alguém fez, sejam feitos por ela mesmo para a comunidade. Isso, claro, sempre comprovado. Com esses 8 pontos, a empresa fez uma auditoria de si mesma e demonstrou por números, por percentuais, por valores, por unidades, o que realmente ela fez de sustentável durante aquele período. O relatório de sustentabilidade é publicado anualmente e sempre se compara o resultado do ano anterior com o desse ano, para ver onde houve crescimento e onde nada aconteceu e precisa ser melhorado. A sustentabilidade empresarial é muito importante para o sucesso das empresas a longo prazo, e as empresas já perceberam isso. É uma ferramenta que possibilita lucrar ao mesmo tempo em que considera cuidados com o meio ambiente e bem-estar das pessoas. Então, é tudo de bom. Por isso, a gestão sustentável só traz melhorias e ganhos para a empresa, como a gente já falou várias vezes. Bom, nesse vídeo e no vídeo anterior, eu falei sobre ESG. Na minha live com Fábio Roldan, nós falamos sobre ESG. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é ESG, que na verdade a gente já falou, mas só para ficar mais redondo, e aí a gente encerra esse assunto do ESG durante esses nossos vídeos. Pensamento da semana. Os 2 pecados do místico são a dúvida e a ansiedade. Temos que acreditar que recebemos do cósmico porque merecemos aquilo que recebemos, mas temos que ter paciência para esperar que aconteça. Paciência não é um dom de todo ser humano. A maioria de nós não tem paciência, é extremamente ansioso. E aí, o cósmico tem seu tempo e nós temos o nosso. É difícil conciliar, não é? Você consegue fazer isso? Agora me conta, a sua empresa publica relatório de sustentabilidade? Você já viu algum relatório de sustentabilidade? Já teve a oportunidade de ler algum relatório de sustentabilidade para ver quão rico ele é? Me conta, eu quero saber. Espero você. No próximo vídeo, como eu disse, vamos falar sobre ESG. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Muito obrigada a você que nos acompanha no canal. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam, deixem lá seu like para eu saber que vocês gostaram ou não. E vamos em frente. Vamos ver se a gente consegue crescer um pouco mais nesse canal sempre. Obrigada a todos, gente. Um beijo no coração de vocês e excelente final de semana.